deputado de Minas Gerais, Rogério Correia, do PT, que nunca dorme em serviço, principalmente se tratando do Nicolas. Deputado, o senhor fez um pedido de abertura de inquérito criminal e eleitoral junto ao Supremo Tribunal Federal para investigar as alianças estratégicas entre o Nicolas Ferreira e aquilo que a gente vê com, digamos, até mesmo crime organizado. Fala um pouco sobre isso. Ô, Sara, então uma boa tarde, né, para você. Boa tarde. Zambarda, também uma boa tarde. E para o Lourenço, meu irmão, que é o que fez a investigação junto comigo, Rogério. Muito bem, Lourenço, prazer. Boa tarde, Rogério, prazer. Boa tarde. Olha, ô Sara, então primeiro eu quero parabenizar você e o Lourenço pela matéria, pela reportagem, um jornalismo investigativo muito importante para a gente ligar os fatos. Então, como você dizia, quando foi em agosto de 2025, eu entrei na Procuradoria-Geral da República com a primeira denúncia contra o Nicolas no que diz respeito a essas questões de ligação ou possível ligação dele com o crime organizado. Por quê? Foi na época em que o governo tentou fazer uma fiscalização de lavagem de dinheiro, de enriquecimento ilícito, que pessoas tinham através de fintechs e através também de PIX. Isso já era uma denúncia feita, constatações da própria Polícia Federal, da Polícia Investigativa, e era preciso tomar medidas para isso. Hoje, na CPI do INSS, CPMI do INSS, isso ficou ainda mais claro. Impressionante como eles já faziam, há tempos atrás, lavagem de dinheiro em fintechs. E é muito utilizado o PIX também, porque não tem controle. Então, são milhões em PIX para lá e para cá, sem que haja um controle, porque nem fintechs, nem PIX têm o controle que os bancos têm. Então, com isso, eles estavam usando essa lavagem de dinheiro, como depois nós vamos ver que o PCC também fazia. Mas lá na CPMI, a gente está vendo todos aqueles ladrões lá de dinheiro dos aposentados faziam muita lavagem através de fintechs e PIX. Então, eles estavam até abandonando aquela lavagem de dinheiro tradicional, imóvel, quadros, adegas, caríssimos de vinho, que ainda tem quadros, né, caríssimos, etc., mas eles já estavam fazendo a lavagem de forma mais moderna via fintechs, que não têm fiscalização. Fintechs são aqueles bancos que vivem aí de internet, bancos de dados, na verdade, mas com muito dinheiro. Eles são pequenos bancos... Mais desregulamentados, né, deputado? Que não têm a regulamentação. Então, é isso que o governo está querendo regulamentar há muito tempo. E também os PIX, então, eram utilizados para isso. Pois bem, quando o governo começou a fazer isso, o Nicolas fez aquele vídeo que não tinha nada de inocente. Nós fomos verificar aquele vídeo dele, aquele que teve milhões e milhões de curtidas, né? E que ele espalhou, ele fez também muito financiamento com aquilo. Foi uma verdadeira desinformação que ele fez com aquele vídeo. E ele tinha objetivo nítido, hoje, para mim isso está muito claro, de esconder ali tanto as lavagens que vinham de fintechs, do próprio PIX, mas também tinha ali a intenção de favorecer cartões de crédito, porque à medida que o PIX é gratuito, o PIX tem retirado, Trump reclamou disso, muito dinheiro da Mastercard, dinheiro da Visa, porque as pessoas abandonam o cartão e vão para o PIX, que é gratuito. Então, com aquilo, ele fez uma campanha de desinformação sobre o PIX e o objetivo dele a gente não sabia de forma clara qual era ainda. Mas o impacto foi avassalador. Muita gente deixou de usar o PIX, voltou para os cartões de crédito e, com isso, a lavagem de dinheiro e etc. continuou. Aí veio a Operação Carbono Oculto. Quando veio a Operação Carbono Oculto, aí sim entra também o PCC. A gente vai ver que o PCC fazia lavagem em fintechs e fazia lavagem nos PIX. E a partir de postos de gasolina, aí que depois vai encaixar com a matéria que a Sara, né, publicou, tão pertinente. Entra, então, o PCC fazendo lavagem de dinheiro de postos de gasolina com gasolina adulterada. Então, é aquela operação carbono oculto. E aí aparece uma versão do PCC
de investimento. É quando aparece então, a Faria Lima na lavagem de dinheiro e o PCC lá dentro, junto com as fintechs, etc. Tudo isso do Nicolas foi feito com muito recurso de impulsionamento, uma estratégia de desinformação muito bem feita, que provavelmente teve também aí o apoio das próprias redes sociais, da Meta, porque tinha interesse também dos Estados Unidos por trás disso, como eu disse, Visa, Mastercard e outros. Então, eram muitos interesses, olha só os interesses que tinham por trás disso. Bem, com base nisso, então, naquela época, eu pedi à Procuradoria-Geral da República que, com base no artigo 3º da Lei 7.492, fizesse uma pesquisa, através dessa denúncia, para ver a monetização e o alcance daquilo que o Nicolas fez e as responsabilidades das desinformações que ele fez naquele período. Pedi também, com base no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.613, de 1998, que ele estava ali fazendo favorecimento, pelo menos indireto, à lavagem de dinheiro, ao fazer toda aquela monetização e toda essa propaganda, né, ilícita que ele fez e de desinformação. E pedi ainda o mais grave, que na Lei 12.850 de 2013, o artigo 2º, parágrafo 1º, ele estava fragilizando e dificultando políticas públicas de rastreamento financeiro, via fake news. Então, que ele fosse enquadrado nestes 3 crimes, pelo menos. Este, então, seria exatamente de favorecer a lavagem de dinheiro e que, através, então, de um rastreamento financeiro, fosse visto quais os interesses do Nicolas. Pois bem, para terminar nessa abordagem inicial, a Sara, então, vocês fizeram, né, essa matéria muito bem vinculada também sobre a origem de recursos do Nicolas ainda como vereador. Aí vai incluir a ligação deles com postos de gasolina, inclusive de uma denúncia antiga em Belo Horizonte, que era chamada máfia de combustível. Essa máfia de combustível já utilizava combustível adulterado e já fazia lavagem de dinheiro. E as campanhas do Nicolas foram feitas num posto que é ligado a essas pessoas denunciadas na máfia do combustível pelo Ministério Público Estadual lá atrás. E ele manteve isso, além de receber recursos também de pessoas ligadas a esse crime. Então, essa ligação de doações a ele e a vinculação dele com os postos de combustível, eu apresentei, então, Sara, com base nessa matéria, essa segunda denúncia dele à PGR e pedi que anexasse uma na outra. A notícia nova que eu tenho é que a primeira estava já em segredo de justiça. Ou seja, se ela está em segredo de justiça, ela avançou em alguma coisa que a gente ainda não sabe. Mas eu estou procurando informações junto ao Procurador-Geral da República para saber o que andou e se essa denúncia foi acatada e pedir a junção das 2 denúncias, porque ali também tem crime eleitoral. E é isso que eu fiz à PGR. Eu solicitei também que o Tribunal Regional Eleitoral também entrasse nessa fiscalização em relação ao deputado Nicolas. Então, eu espero que finalmente ele seja investigado por estas coisas e, evidentemente, do Nicolas tem muito mais coisas que envolvem ele. A política de ódio, a desinformação que ele faz, né, visando, dentro da sociedade, fazer com que pessoas sejam discriminadas, aí vai entrar uma série de outras coisas posteriormente. Mas, em suma, foi essas as 2 denúncias, a segunda embasada nessa matéria que vocês fizeram aí no DCM.